Olá pessoal do Navegação Aérea Descomplicada, sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte, segunda parte, tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Quer adquirir o seu exemplar por um preço muito justo? Manda um e-mail para a gente, naveaereadescomplicada@gmail.com, que vai ser um prazer lhe enviar o seu exemplar devidamente autografado. No vídeo de hoje, a gente vai fazer exercícios para fixação daqueles elementos de direção, rumo, rota, proa, deriva e correção de deriva. E vamos fazer um exercício típico de prova da ANAC e também nas provas de escola de aviação, que fala de proa, bússola, de regresso. E ao final desse vídeo você não vai ter dúvida para resolver esse tipo de questão. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os colegas e vamos para a sala de aula. Então vamos fazer exercício de elementos de direção, declinação magnética, rumo, proa, deriva e correção de deriva. E vamos trazer um exemplo de proa, bússola de regresso para deixar bem tranquilo esse entendimento desse assunto. Então vamos lá, a gente não vai colocar aquelas representações gráficas, a gente vai trazer os elementos que a gente tem aqui e chamar a atenção para dois elementos que, conforme a gente explicou na aula de elementos de direção, se a gente mantiver a atenção na declinação magnética e na correção de deriva, a gente resolve todos esses exercícios. Então vamos em frente. Observe que a declinação magnética é o ISC. Se a declinação magnética é o ISC, eu já sei que tudo o que é magnético vai ser maior do que é verdadeiro. O rumo magnético vai ser maior do que o rumo verdadeiro e a proa magnética vai ser maior do que a proa verdadeira. Quantos graus maior? 20 graus. Então, se eu já tenho o rumo verdadeiro, 005, e eu sei que a declinação é o ISC, lembra do magneto, quando ele toma o ISC, ele fica maior? Então, tudo o que é magnético vai ficar 20 graus maior do que a direção verdadeira. Então, eu já posso afirmar que o rumo magnético é 025, porque é 20 graus a mais em relação ao rumo verdadeiro. A deriva é menos 10, então de graça eu já tenho que a correção de deriva é mais 10. E se a correção de deriva, que a gente entende como a atitude que o piloto tomou para compensar a ação do vento, se ela é positiva, é porque a curva foi para a direita. Quando a aeronave curva para a direita, a proa da aeronave aumenta em relação ao rumo. Então a proa verdadeira vai aumentar 10 graus em relação ao rumo verdadeiro e a proa magnética vai aumentar 10 graus em relação ao rumo magnético. Lembre-se de que se não houver vento, se ele for exatamente de cauda ou exatamente de proa, estes dois elementos, proa e rumo, vão ser idênticos, não vai haver correção de deriva. Mas neste caso aqui ele precisou manobrar para a direita, porque a correção é positiva. E lembrem-se de que a análise é feita sempre em relação à correção de deriva, não em relação à deriva. Então, se ele curvou 10 graus para a direita, a proa verdadeira vai ficar 10 graus maior do que o rumo verdadeiro. Por isso, 0,15. Igualmente, a proa magnética vai ficar 10 graus maior do que o rumo magnético que eu já tenho aqui, 25, então 10 graus a mais, 0,35. E se eu quisesse seguir um outro caminho para encontrar esta proa magnética, eu poderia confrontar a proa verdadeira 0,15 com a declinação magnética, que é o que faz uma direção verdadeira ser diferente de uma direção magnética. Então a magnética vai ser o ISC, então maior, 20 graus em relação ao 0,15, novamente 0,35. E o desvio bússola, lembrar, eu só faço a análise do desvio bússola em relação a proa bússola e proa magnética. Não entram outros elementos. Se o desvio bússola é este, a proa bússola é menor. Se o desvio bússola é o ISC, a proa bússola é maior. Aqui não entra a análise do magneto. Tá? Não é o magnético que vai ser maior, não. Aqui a proa bússola vai ser o resultado do confronto do desvio bússola com a proa magnética, que no caso a gente já conhece aqui. Então, se o desvio bússola é este, a proa bússola vai ser menor em relação à proa magnética em 2 graus, por isso 0,33.
Outro exemplo. Mais uma vez destacamos, declinação magnética, e aqui a gente já tem a correção de deriva. Então, se a declinação é eco, então tudo que é magnético vai ser menor do que é verdadeiro. E se o magnético é menor, o verdadeiro vai ser maior. Eu não tenho o verdadeiro aqui, mas eu posso afirmar que se a declinação magnética é este, o magnético vai ser menor. Se o magnético é menor, o verdadeiro é maior. Quantos graus maior? 20 graus, então 3, 2, 0. E aí volta para a nossa análise. A declinação é este. Então, o magnético está menor do que o verdadeiro? Está. Então, está tudo certo, vamos em frente. Se a correção de deriva é menos 10, a deriva de graça aqui é mais 10. E se a correção é negativa, é porque o piloto manobrou para a esquerda. Quando você manobra para a esquerda, a proa da aeronave fica menor em relação ao rumo. Seja a proa verdadeira em relação ao rumo verdadeiro, seja a magnética em relação ao rumo magnético. Então, a proa verdadeira vai ficar 10 graus menor do que o rumo verdadeiro. Por isso, 3, 1 ou 0 graus. E a proa magnética vai ficar menor 10 graus em relação ao rumo magnético. Por isso, 2, 9, 0. E se eu quisesse comparar a proa verdadeira para chegar até a proa magnética, eu deveria levar em consideração a declinação magnética, que é 20 graus este, então a direção magnética vai ser 20 graus menor em relação ao 3 no 0, por isso 290. Para encontrar a proa bússola, eu preciso observar que o desvio bússola é 3 graus uísque, então a proa bússola vai ser maior 3 graus, sempre em relação à proa magnética, a análise que a gente faz. Por isso, 293. Outro exemplo. Eu não sei a declinação magnética e sei que ela é muito importante na minha análise, mas eu já percebi que o rumo magnético aqui é maior do que o rumo verdadeiro. Quando é que o magnético é maior do que o verdadeiro? É quando a declinação é uísque. E qual vai ser o valor da declinação? A diferença entre 0,95 e 1,25, portanto, 30 graus. Se a deriva é menos 5, a correção é mais 5, e isso indica que o piloto manobrou a aeronave para a direita, o que vai deixar as proas maiores do que os rumos. A proa verdadeira vai ficar maior do que o rumo verdadeiro em 5 graus, e a proa magnética vai ficar maior do que o rumo magnético em 5 graus. Para descobrir a proa bússola, 4 eco é o desvio bússola, então a proa bússola vai ser menor em 4 graus em relação ao 130, portanto 126. Tem mais exemplos aqui. Não tenho declinação magnética, nem tenho a correção de deriva. Tenho outros elementos aqui que vão me ajudar a encontrar o que eu preciso de fato para fazer toda a análise. Por exemplo, eu já tenho aqui a proa verdadeira e proa magnética. O que faz uma direção verdadeira ser diferente da direção magnética é a declinação magnética. Então, se a proa magnética é maior do que a proa verdadeira, é porque a declinação a gente já sabe que é uísque. Quantos graus maior? 15 graus maior é a diferença entre proa magnética e proa verdadeira, é exatamente o valor da declinação magnética. Bom, eu tenho aqui rumo magnético e tenho proa magnética. O que é que faz a proa ser diferente do rumo? É a ação de vento com componente lateral. E quando eu tenho um vento com componente lateral, eu vou precisar manobrar a aeronave de modo que a proa fique diferente do rumo. E essa diferença entre proa e rumo é exatamente o valor da correção de deriva. No nosso caso aqui, 10 graus. Como a proa é maior do que o rumo, é porque a manobra foi para a direita, por isso a correção de deriva é mais 10. Então eu já tenho a deriva de graça aqui, menos 10. Rumo verdadeiro. Eu não tenho o rumo verdadeiro, mas eu já sei qual foi a correção de deriva. Se a correção de deriva é mais 10, é porque a proa verdadeira ficou 10 graus maior do que o rumo verdadeiro, tal como acontece com a proa magnética em relação ao rumo magnético. Então, se a proa verdadeira é 10 graus maior do que o rumo verdadeiro é 10 graus menor do que a proa verdadeira,
portanto, 1,35. Proa bússola, o desvio bússola é 2 graus este, então subtrai 2 graus da proa magnética e achamos proa bússola de 1,58 graus. Observe mais uma vez que a gente não fez em nenhum momento o uso daquelas relações matemáticas, a gente não precisa ficar decorando aquilo, só entender basicamente esses dois elementos aqui, declinação magnética e correção de deriva, além de fazer o cotejamento aqui do desvio bússola com a proa magnética. Outro exemplo, mais uma vez eu não tenho declinação magnética, nem tenho a correção de deriva, mas olha o que eu já tenho aqui. Deriva mais 10, então de graça eu tenho a correção de deriva, que é menos 10. Se a correção de deriva é negativa, o piloto manobrou a aeronave para a esquerda. Então, a proa magnética vai ser menor do que o rumo magnético em 10 graus, porque a correção de deriva é o que faz a proa ser diferente do rumo. Então, como a gente já tem aqui o rumo magnético e quer encontrar aqui a proa magnética, eu preciso subtrair 10 graus do valor do rumo, porque foi para a esquerda que o piloto manobrou a aeronave e, portanto, a proa magnética é 290. E observe aqui a coincidência de proa magnética com proa verdadeira. Lembrem-se, o que é que faz a direção magnética ser diferente da direção verdadeira? É a declinação magnética. Como esses dois elementos são idênticos, então a declinação magnética é zero. Nós estamos em cima de uma linha agônica. E aí, se a declinação é zero, eu não terei diferença entre rumo magnético e rumo verdadeiro, portanto, eles também serão idênticos. Para descobrir o desvio bússola, ora, a proa bússola é maior do que a proa magnética, então é porque o desvio bússola é uísque e a diferença aqui é de 3 graus. Mais uma vez, a atenção concentrada em declinação e correção de deriva. Então, eu não tenho a correção de deriva, mas eu já tenho aqui a proa magnética e o rumo magnético. O que é que faz a proa ser diferente do rumo? A ação de vento com componente lateral, que é representado pela correção de deriva. Então, se a proa magnética é idêntico ao rumo magnético, é porque não houve necessidade de fazer correção de deriva. Proa magnética 1,25, rumo magnético 1,25. Isso só é possível se a correção de deriva for zero. O vento ou é nulo, ou atua exatamente de proa, ou exatamente de cauda na aeronave. Se a correção de deriva é zero, a deriva também vai ser zero. E aí vamos encontrar rumo verdadeiro. Se o rumo magnético é 1,25, e eu sei que a declinação é 10 graus uísque, então quando é uísque, o magnético é maior do que o verdadeiro. Então se o magnético é maior do que o verdadeiro é menor do que o magnético em 10 graus, por isso 1,15. Para eu encontrar a proa verdadeira, ora, se eu tenho o rumo verdadeiro 1,15 e sei que a correção de deriva é zero, eu não preciso fazer nenhuma correção de deriva, então a proa verdadeira vai ser um valor idêntico ao rumo verdadeiro, a exemplo do que acontece entre proa magnética e rumo magnético. Aqui eu não tenho desvio bússola, mas eu tenho a proa bússola. Percebo que ela é 4 graus menor do que a proa magnética, então o desvio bússola vai ser 4 graus este. E aí vamos para um exercício de proa bússola de regresso. Imagine que a gente tem de A para B os seguintes elementos: declinação magnética 15 uísque, rumo verdadeiro 1,35 graus, deriva menos 10, desvio bússola 2 graus este. Qual a proa bússola de B para A? E lembro que normalmente essas questões dizem que considere o mesmo vento do deslocamento de A para B. Senão não teria propósito a gente tentar resolver isso aqui. Sempre vai considerar o mesmo vento da ida para encontrar a proa bússola de regresso. Então vamos em frente. Aqui a gente sabe que o rumo verdadeiro é 1,35, então em relação ao norte que esteja aqui, norte verdadeiro, medindo aqui a gente tem 1,35, e a aeronave, se não houvesse vento, se não houvesse componente de vento lateral, voaria com esta orientação. Mas como existe uma informação aqui de deriva de menos 10, é porque
a gente já tira de graça que a correção de deriva foi para a direita. Ela é mais 10. Então, esta aeronave, para compensar a ação do vento que atua nesta região, precisou fazer uma manobra para a direita. De quantos graus? De 10 graus. E se ela manobrou para a direita, é porque é de lá que sopra o vento. Então, o vento sopra pela direita da aeronave quando ela pretende se deslocar de A para B. Eu não preciso resolver os outros elementos da ida de A para B, gente. Só se eu quisesse encontrar algum outro elemento aqui. Eu vou até resolver aqui, ó. O rumo verdadeiro é 1 no 3,5, então o rumo magnético, como a declinação é o ISC, vai ser 15 graus maior do que isso aqui, vai ser 1 no 5,0. E quando eu tenho o rumo magnético no 5,0, eu jogo aqui a correção de deriva mais 10, acho a proa magnética 1 no 6,0, aplicando aqui o desvio bússola de 2 graus este, 1 no 5,2 seria a proa bússola de A para B, mas vocês vão perceber que a gente não vai precisar deste elemento aqui. E já adianto, tem gente que acha que se eu encontrar a proa bússola de A para B e somar 180 graus aqui, eu encontraria a proa bússola de B para A. Isso não é verdade, daqui a pouco a gente vai ver. Tudo de que a gente precisava aqui era descobrir este elemento aqui, para saber se no deslocamento de A para B o vento soprava pela direita ou pela esquerda. Então aqui a gente já sabe que ele sopra pela direita da aeronave. O que diz para a gente que é pela direita, a correção foi positiva. Bom, e se a gente vai fazer a análise agora de B para A, o que eu preciso saber? O rumo verdadeiro de B para A, ele normalmente não é informado, mas se eu sei que de A para B é 1 no 3,5, de B para A vai ser este mesmo rumo somado ou subtraído de 180 graus. Neste caso, somado. Quando é que vai subtrair? Quando este valor for maior do que 180. Então aqui eu somo 1 no 80 graus e encontro a direção de B para A em 3,1 no 5. Isso aqui é o rumo verdadeiro de B para A. Se eu devo considerar o mesmo vento no deslocamento de A para B, eu devo considerar que o vento é o mesmo. Então ele sopra com a mesma orientação. Só que, neste caso aqui, quando a aeronave estiver se deslocando de B para A, o vento não vai mais estar soprando pela direita da aeronave como ocorria aqui. Se o vento sopra pela direita no deslocamento de A para B, ele vai soprar pela esquerda no deslocamento de B para A. E se o vento sopra pela esquerda, é para a esquerda que a aeronave vai precisar manobrar para compensar a ação do vento. E se ele compensou a ação do vento para a esquerda, a correção de deriva aqui será negativa, diferentemente do que acontece no deslocamento de A para B. Isso sempre vai acontecer. Se ele curva para a direita no deslocamento de A para B, ele curva para a esquerda no deslocamento de B para A e vice-versa. Então vamos trazer os elementos aqui que se repetem. A declinação magnética é 15 graus. O rumo verdadeiro eu já descobri aqui que é 3,1 no 5. O desvio bússola não muda. E os outros elementos, com esta análise aqui, a gente acha cada um deles. Porque se o vento soprou pela esquerda, foi para a esquerda que a aeronave manobrou, então a correção de deriva vai ser negativa. E mais uma vez a gente chama a atenção que se a correção de deriva é positiva na ida, ela é negativa na volta e vice-versa. Para encontrar a proa verdadeira, eu confronto o rumo verdadeiro com a correção de deriva e observe que aqui eu vou diminuir 10 graus em relação ao 3,1 no 5 para descobrir a proa verdadeira que fica em 3,05. De posse da proa verdadeira, eu confronto este valor de 3,05 com a declinação magnética. Se é o ISC, a magnética vai ser maior, 15 graus maior, então 320 graus é a proa magnética. Desvio bússola, 2 graus este, então a proa bússola vai ser
2 graus menor do que 3,20. Portanto, 3,18. Observe que o 3,18 não é 158 graus defasado de 180. Se a gente somar 180 aqui, a gente acha 338. Então, este valor aqui não é o valor que a gente encontrou na ida, defasado de 180 graus, exatamente por conta da correção de deriva ter sido feita para o lado oposto àquele que foi feito no antideslocamento de A para B. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea, segue a gente nas redes sociais. Prazer tê-los a bordo. E deixa um recadinho de hoje, são as dificuldades da jornada que tornam a chegada ao destino ainda mais prazerosa, de nossa autoria. Prazer tê-los a bordo, até a próxima.